Papo Suprem, um programa da União Planetária em que hoje nós temos um prazer incrível. Nós vamos conversar aqui com o Roberto Boccaccio Piscitelli, que é um professor da UNB, um economista, e ele faz parte da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados. Roberto, olha, que alegria de recebê-lo aqui em nosso programa. Alegria minha, principalmente diante de uma pessoa que tem uma contribuição tão importante para o Distrito Federal. O senhor tem uma longa história e nós temos muito reconhecimento pela sua trajetória. Muito obrigado, Roberto. Mas Piscitelli, como você é conhecido mais, né? Me diga uma coisa. Aliás, antes de lhe perguntar exatamente, eu vou expor um pequeno detalhe para que você compreenda melhor a minha pergunta. Um dos movimentos que a União Planetária participa, e participa até como secretaria executiva, ele se chama Movimento 2022, o Brasil que Queremos. E esse movimento foi criado numa parceria entre a UNB e a União Planetária. E para verificar o Brasil que queremos e com certo foco na independência que daqui a poucos anos, né? Daqui a poucos anos estamos completando 200 anos de independência. E dentro desse agrupamento se estabeleceram vários grupos de estudos e um grupo de estudos sobre política. E esse grupo de estudos sobre política elaborou esse trabalho que está aqui, eu vou até mostrar para a Câmara, que ele fala da visão filosófica da democracia. O que é democracia? Porque nós vemos que invasões de países são feitas em nome de democracia, guerras são feitas em nome de democracia, e claro que ninguém quer uma tirania, nenhuma ditadura, mas qual é a democracia que nós queremos? Então a visão que é aqui apresentada por esse grupo de estudos, que o que nós vivemos é uma organização social chamada de democracia, mas que é mais uma oligarquia, em que ela é materialista, individualista e fundada na competitividade. Mas que isso não é a real democracia. Que a real democracia desejável é humanista, ela é coletivista e é fundada na cooperação. Essa é a democracia pela qual nós devemos lutar. Como lhe parece essa visão real, filosófica, do que deve ser uma democracia? Parece que nós estamos longe desse ideal, né? Eu vejo associada à democracia a ideia, por exemplo, de participação, de acesso da população, de modo geral, às informações, que tenham credibilidade, que tenham confiabilidade, que sejam verdadeiras, que sejam produzidas de forma com honestidade, né? E acho que nós estamos longe desse conceito, né? Já nem falo da democracia formal, do sistema político, das representações políticas, que, como o senhor muito bem lembrou, são altamente oligárquicas. Algumas pesquisas, né, que têm sido feitas que demonstram até que ponto, mesmo a mudança das personagens, dos nomes, né, que nos representam nos diversos órgãos políticos, como no legislativo, que essa mudança de nomes é algo absolutamente formal, porque na realidade são grandes famílias, grandes segmentos de interesses corporativos que se perpetuam nessa forma de representação que nos dá uma aparência de democracia, mas da qual a gente muito pouco participa e em relação à qual muito pouca influência tem nas decisões que são tomadas. Podíamos dizer, de certa forma, que é uma preservação da aristocracia. Não se usa mais o nome,
mas no fundo é a mesma coisa e que a gente chama de elite econômica. Sem dúvida. Aliás, se a gente examinar, por exemplo, a composição do Congresso Nacional, vai ter uma ideia bem clara, por exemplo, do que é a representação da força, inclusive das chamadas bancadas, né? Porque isso é uma coisa que se consolidou nos nossos órgãos políticos, no nosso legislativo, né? Assim a gente tem lá a bancada ruralista, né? A bancada da bala, a bancada que defende o interesse das instituições particulares de ensino, e assim por diante. Ou seja, estão em defesa das bancadas de interesses econômicos e não em interesse da pátria e do povo. Que é outra palavra que o senhor mencionou, ou seja, com muito pouco espírito coletivista, no sentido do bem geral, do interesse geral. Na realidade, representam sempre segmentos específicos, bem identificados, bem localizados da sociedade. Infelizmente, então, o Congresso Nacional, né, que é essa representação maior, ele é um aglomerado, né, de representações setorizadas, de interesses específicos. E isso, evidentemente, compromete a tal participação ao que eu me referi, né, mas acho que a democracia vai um pouco adiante disso, além talvez a conscientização, né, das pessoas para a realidade, a percepção de que é importante avançar, mudar, né? Depois esse processo de participação, e hoje ele é muito escasso através da sociedade civil, que nunca foi muito organizada no Brasil, né? Que também é muito segmentada, é muito esfacelada, né? Nós não cultivamos muito aqueles laços de solidariedade que em outros países até são bem mais fortes, né? E que fazem com que as pessoas se organizem em qualquer lugar e para qualquer finalidade, no bairro, na rua, né? E as próprias formas através das quais as pessoas atuam em voluntariado, por exemplo, que é uma coisa ainda muito incipiente no Brasil. Então, começando pela conscientização, passando pela participação, eu chegaria à última etapa, que seria da mobilização, que atuar efetivamente no sentido de pressionar ou influenciar a tomada de decisões. Isso realmente é ainda, eu diria, quase inexistente no Brasil. Se a gente considera, por exemplo, uma das áreas em que eu atuo mais, né, que está mais ligada até à área da minha formação, no caso do orçamento público, que é a peça-chave que define, né, a alocação dos recursos, né, dos nossos impostos, quer dizer, quem é que nós vamos beneficiar, de que maneira nós vamos usar os recursos, a gente vai constatar que realmente a participação social é praticamente desprezível. Tivemos algumas experiências do chamado orçamento participativo, né? Mas muitas vezes houve uma resistência muito grande das forças dominantes e das próprias forças que dominam os legislativos, no sentido de neutralizar os eventuais arroubos, digamos assim, de segmentos da sociedade que se organizavam no sentido de influenciar a destinação das verbas públicas. Por detrás de tudo isso, me parece que há um ponto que se chama ética, que é a correção. O senhor falou em honestidade, né? Se o comportamento nosso é de defender interesses pessoais e não interesses da globalidade da sociedade, nós acabamos politicamente a ter um comportamento que não é ético, e aí fazemos o quê? Uma democracia de pugilato. Pugilato entre os mais poderosos, que ficam lutando entre si para ver quem leva o maior pedaço, em vez de ser uma democracia da solidariedade, do apoio mútuo, de um por todos, todos por um, passamos a ter da competição e da vitória dos mais fortes contra os mais fracos. É a exacerbação do individualismo, não é? Do salve-se quem puder. E, claro, eu acho que
existe aí todo um esforço que a gente deveria começar fazendo no sentido de transformar as próprias estruturas familiares, que hoje estão muito desarticuladas, né? Que estão em grande parte esfaceladas e que tendem a transferir, por exemplo, para a escola a responsabilidade pela formação dos indivíduos, pela educação. Mas mesmo a escola, quer dizer, ela nem tem principalmente essa função, e acho que nem está preparada para isso, até porque o processo de educação, de um modo geral, é muito mais amplo do que o processo de instrução, né? Agora, acho que há dois aspectos, há dois pilares fundamentais, sem cuja renovação a sociedade brasileira pouco pode pretender avançar, né? Se fala muito na educação, sempre na questão da educação, né? Melhorar os conteúdos, modificar os currículos, né? Quer dizer, eu acho, quando eu ouço essas coisas, eu que atuo, né, na atividade docente, eu fico pensando, quer dizer, mas, puxa, para mudar a educação, nós temos que começar mudando a cabeça dos professores, né? Nós temos que começar pelos professores. Então, por exemplo, se discute muito em Brasília a reintrodução da educação moral e cívica, que nós fizemos, que nós cursamos, né? Fez parte. A educação moral e cívica e organização social e política brasileira, que são, em tese, muito importantes, muito interessantes, necessárias, né? Então eu vi um debate, assisti um debate em que se discutia muito se deve ser obrigatório, se não deve, coisa e tal, qual é o conteúdo da disciplina, que vai depender muito do conteúdo, né? E não se fez a pergunta que me parecia a pergunta fundamental nesse debate. Quem vai ministrar essa disciplina? Qual é a cabeça de quem vai falar sobre questões relacionadas à ética? Não é apenas a escola tem um peso gigantesco de família e escola, mas a própria sociedade e a mídia, né? A mídia. E o outro lado, eu queria justamente colocar a educação como um pilar e a informação como outro. Porque não adianta eu ter a educação, a formação formal, didática, pedagógica, técnica, etc., e um sistema de informações tão concentrado e tão dirigido para a defesa dos interesses, de alguns interesses mais poderosos, aos quais, né, esse sistema, ou esses meios, esses veículos de comunicação, todos estão umbilicalmente ligados. Então, se nós somos, vamos dizer assim, bombardeados todos os dias, né, quer dizer, com a capacidade de formação de opinião que tem a mídia, ou esses poucos veículos que dominam a mídia brasileira e os vários tipos de veículos, eu acho muito difícil a gente ir adiante. Poucos sistemas de comunicação, de informações, talvez, no mundo, ou pelo menos no mundo ocidental, são tão concentrados como o brasileiro, não só em termos de abrangência territorial, como de veículos de comunicação e afins. Eles praticamente detêm, né? Eu diria que, para usar outra vez uma imagem econômica, que existe uma perfeita integração horizontal e vertical, né, dessas empresas de comunicações, né? E do que elas transmitem, né? Televisão. Na prioridade para a violência, para as informações que não são corretas. Televisão, rádio, jornal, mas nós vamos dar continuidade de notícias, tudo que a esse papo no segundo bloco. Fique conosco, voltamos já. Estamos aqui em Papo Suprem, conversando com o professor Roberto Piscitelli. Voltamos já em um minuto. Roberto Boccaccio Piscitelli, professor da UNB, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, autor de muitos livros, um conhecido economista que tem uma importância muito grande nesse nosso país, é com quem temos a satisfação e honra de conversarmos aqui.
no nosso papo Suprem, para cima, para o alto, buscando encontrar as saídas. É claro que nós sempre temos que mergulhar nos problemas, conhecer os problemas, mas temos que nos dirigir a encontrar as saídas. Dentro disso, Roberto, a satisfação é minha estar aqui, doutor Ulisses. A satisfação é minha. E dentro disso eu lhe pergunto, Pistéria, há uma visível e gritante desigualdade social. Você, em termos de números, conhece profundamente isso. O Brasil hoje estaria em 10º lugar entre os países mais desiguais do mundo. O problema é que os que estão à nossa frente, né, têm um nível, digamos, de desenvolvimento relativo muito inferior, né, de modo que entre os grandes países realmente nós estamos lá nos primeiros lugares dessa corrida. Essa desastrada corrida, né? Corrida para o mal. E o senhor sabe, doutor Ulisses, que a concentração de propriedade é maior que a de renda. Isso, e alguns economistas vêm estudando, inclusive, essas tendências mais recentes, principalmente surgidas a partir, ou que se ampliaram a partir da década de 80, do thatcherismo, do Reaganomics e tudo isso, né? E nós não fugimos a essa tendência. Eu acho que a gente teve um virtuoso intervalo, né, de tempo em que a gente conseguiu, isso é muito importante, né, em que a gente conseguiu reduzir os níveis de pobreza, conseguiu reduzir os níveis de desigualdade. Isso foi uma contribuição muito importante que nos foi trazida, não é, durante o período mais recente da nossa história, abortado de forma da forma como nós sabemos que ocorreu o impeachment, mas não se chegou a tocar profundamente na estrutura de poder, né, e nas formas de atuação das grandes corporações, né, não se chegou a atingir, vamos dizer assim, o grande capital, né? Eu acho, por exemplo, que é inacreditável a dificuldade que a gente tem no Brasil para fazer uma reforma tributária de verdade, né? No momento em que se discute tanto a questão do déficit primário, da dificuldade de recursos, da queda de arrecadação, mas é impressionante como as propostas de reforma tributária, as recorrentes propostas de reforma tributária, elas não tocam no cerne do problema. Elas não visam alterar fundamentalmente a estrutura de distribuição de renda e de propriedade. Até há propostas que piora a situação. Sim, com a adoção da proposta. Exatamente. E a forma... Pior para quem? A gente tem que perguntar sempre, né? Pior Sim. para o grande povo, para a população. Exatamente, para a população em geral, para o trabalhador, para o assalariado, para o servidor público. Quer dizer, nós temos tratamentos tributários hoje no Brasil que são, eu diria, inaceitáveis, inclusive em comparação com outros países, com a maior parte das nações ocidentais, da OCDE, como, por exemplo, a questão do tratamento generoso em relação à distribuição de lucros e dividendos, né? A estrutura da tabela progressiva do imposto de renda, quer dizer, parece que são verdadeiros tabus. É muito difícil atingir determinados interesses, dada exatamente a própria composição, não é, do legislativo, da estrutura de poder, da política que domina esse país, não é? Mesmo nesse período curto da vida nacional em que a gente conseguiu elevar o nível das pessoas que estavam em patamares inferiores dos estratos sociais, mesmo nesse período em que a gente conseguiu promover uma ascensão significativa, né, de pessoas para a classe média, para uma classe média ampliada, a gente não conseguiu alterar fundamentalmente essas estruturas de poder.
né, e diante da quebra do quadro institucional e da reassunção do poder por essas forças, digamos assim, mais conservadoras, e até mesmo diante das próprias dificuldades da crise internacional, a gente está experimentando um retrocesso. E qual é a saída? Se é que existe saída? Bem, doutor Ulisses, como a gente conversava antes, inclusive, né, eu estou fazendo força para ser tão otimista como o senhor. Mas reconheço, por exemplo, que o quadro eleitoral que se delineia à nossa frente é um quadro sombrio, preocupante, né? Há um esfarelamento, né, de candidaturas, e é uma ocasião muito apropriada, né, diante do próprio quadro social brasileiro, da descrença, da demonização da política, uma tendência muito grande de que despontem nomes, né, que estão longe de representar ou de oferecer alguma perspectiva de avanço social, né? Há muitos oportunistas, há muitos nomes que são justamente patrocinados por determinados segmentos da vida social, e o quadro ainda se torna mais complexo diante da provável impossibilidade de o candidato que goza da mais ampla preferência da população ficar de fora dessa disputa, né? O que cria um certo estado de perplexidade, né? Porque qual seria a consequência disso, né? Diante de uma tendência que se delineava como muito clara, né? A tendência seria de que isso aumentasse o grau de descrença, de omissão da população, né? Um aumento considerável de abstenções, de votos brancos, de votos nulos, ou de uma migração mais ou menos desordenada dessas preferências inicialmente manifestadas por uma candidatura para outras candidaturas. Mas veja que as próprias pesquisas eleitorais, elas nos trazem uma preocupação muito grande. Eu ouvi os resultados, o senhor naturalmente ouviu também nos últimos 2 ou 3 dias, de uma pesquisa que foi feita, em que a grande maioria das pessoas entrevistadas declarava que, diante dessa ênfase na moralidade, que muitas vezes me parece confundida com moralismo, são coisas bem diferentes, né? E da luta anticorrupção e das operações muitas vezes espalhafatosas e arbitrárias, né, do Judiciário, da Polícia Federal, da Procuradoria, etc., que essas pessoas, ou que a maioria desses entrevistados, diziam que o primeiro item de avaliação, de escolha de uma candidatura, seria a condição de honestidade, né, do candidato, o que me parece ser um pressuposto, porque na realidade a honestidade eu não sei nem se eu classificaria como uma qualidade, por assim dizer, como um requisito. Um pressuposto óbvio, né? Um pressuposto óbvio, quer dizer, o candidato tem que ser honesto, para mim tem que ser sincero. Agora, o mais importante para mim, e é isso que é assustador, que a maioria das pessoas disseram que, em função desses valores fortemente incutidos, né, nos últimos tempos e que frequentam os noticiários, né, exaustivamente, que eles votariam em pessoas que defendem ideias contrárias àquelas que eles defendem. Então, isso é assustador, porque se a maior parte das pessoas está disposta a votar em alguém que defende pontos de vista que não são os meus, que não são o que eu desejo, que não são aquilo que eu imagino que seja o melhor para o meu país, então, que diabo, né? Quem é que a gente está escolhendo? Que símbolo é esse? Né? Que caricatura é essa que vai representar ou vai me representar durante os próximos 4 anos? É assustador, né? É muito preocupante. Agora,
Professor Psitelli, eu entendo plenamente a sua fala, mas nós aqui, especialmente na União Planetária, temos trabalhado muito com a ideia de que precisamos de uma ética social, né? Que sem a ética nós não vamos conseguir nada. E a ética, ela é muito mais abrangente do que simplesmente ser eleito João ou Pedro ou Paulo, que é importante quem é eleito. Mas é preciso que a sociedade toda, não confundindo moral com moralismo, que são coisas absolutamente distintas, mas nós precisamos de uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais cooperativa, mais generosa. Concordo plenamente. O mais forte, ao invés de explorar o mais fraco, socorrer o mais fraco. O respeito aos outros. Os limites que a gente tem que se impor diante das necessidades, né, e das aspirações dos que nos cercam. Se nós formos voltar para o comportamento público. Isso. Mas se nós formos voltar para um passado, digamos, de 150 anos, provavelmente meus tataravós lá tinham escravos com a maior naturalidade. Como fosse natural ter escravos. Quer dizer, uma coisa tão estúpida, tão até indefinível o grau de barbaridade, é tido como normalidade. Então, a gente sente que é preciso trabalhar para elevar o nível moral, não daquela moralidade estreita, mas no nível ético, de compreender que todos nós temos que estar de mãos juntas, né? Todos nós temos que nos apoiar mutuamente. E aí, até se elegemos um muito bom presidente, mas tivermos um Congresso fundado só em bancadas, vai ser muito difícil o trabalho dele, se não impossível, e com interesses externos que também não se coadunam com os princípios éticos de uma pátria. Então, nós sentimos que o trabalho mais importante é de elevar o nível ético, moral, cultural, social da sociedade para que a gente possa ter alguma mudança efetiva. Que tem que começar pela família. O trabalho que os senhores desenvolvem é muito importante nesse sentido. A revalorização desses valores de solidariedade, de respeito aos nossos semelhantes, de cooperação. Ou seja, é o que está em oposição à competitividade. Nós temos que somar, né? A competitividade divide. Podemos dizer de irmandade, né? Exatamente. Não temos que ser irmãos. Como é que eu posso passar indiferente por aquele que está debaixo de uma marquise dormindo ali ao relento e isso ser natural? Isso não pode ser natural. Isso só pode ser uma coisa doentia. Eu vejo até a humanidade um pouco doente, o planeta doente, de não perceber pela sua indiferença. Ou seja, falta no mundo sensibilidade, falta amor. É uma palavra que a gente tem que usar, falta amor. E é claro que é muito importante que eu vou votar amanhã, é claro, eu não estou desconsiderando isso, eu não estou desconsiderando. Acho que é basilar que nós possamos eleger pessoas corretas, éticas, dignas e preocupadas com a nação e não preocupadas com interesses de bancadas ou de grupos econômicos de qualquer natureza. É importante, mas que a verdadeira transformação nós vamos precisar trabalhar profundamente para trabalhar com as virtudes. Nós fazemos parte aqui de um movimento que se chama Movimento Pedagogia das Virtudes, de pessoas virtuosas farão um mundo virtuoso. Pessoas egoístas e individualistas fazem o mundo que aí está. É muito bom ouvir isso, é muito bom saber que há pessoas que se preocupam com isso. Nem precisa ser um movimento religioso, mas o espírito das religiões pode nos ajudar a buscar esses
essas convergências. Eu diria preciso espiritualidade. Espiritualidade acima de tudo. Amigo querido Roberto Piscitelli, agradeço muito. Alegria grande tê-lo aqui para a gente poder bater um papo, viu? Muito obrigado, foi muito agradável. Conversamos aqui com Roberto Piscitelli, um grande professor, economista aqui da nossa UNB, Universidade em Brasília, e consultor legislativo do Congresso Nacional, trocando ideias sobre esses aspectos tão sérios, tão graves, em que vivemos de tanta desigualdade, de tanta gente sofrendo e da necessidade de que todos nós, de mãos dadas, possamos mudar esse quadro. Obrigado pela sua audiência.